Você já parou para pensar que talvez ele nunca tenha te esquecido, mesmo que tenha tentado seguir em frente? Muitas vezes, o masculino divino tenta mascarar seus sentimentos, acreditando que ignorar o que sente será suficiente para apagar a intensidade da conexão. Mas o que ele ainda não compreende é que certos vínculos são eternos, e por mais que ele queira seguir por outro caminho, algo dentro dele sempre o puxa de volta para você. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde nenhuma mensagem que vai te ajudar a entender os sinais que ele ainda guarda no coração. Talvez você tenha percebido que, mesmo afastado, ele mantém algum tipo de contato indireto. Isso porque, embora não queira admitir, ele sente que a conexão não desapareceu. O masculino divino, ao enfrentar o processo de separação, tenta provar para si mesmo que consegue viver sem você. Mas, no fundo, ele sabe que algo está faltando, e por mais que o tempo passe, a sensação de incompletude permanece. Você já notou que, às vezes, ele parece querer saber como você está, mesmo que de maneira sutil? Isso acontece porque ele não consegue simplesmente apagar tudo que viveram. Durante a separação, ele tenta se convencer de que seguir em frente é a melhor escolha. Mas, ao ver que você está florescendo, isso provoca refletir se realmente está disposto a te perder para sempre. O masculino divino, quando tenta esquecer, se apega à rotina e ao trabalho como forma de ocupar a mente. Mas a verdade é que qualquer pequeno detalhe pode despertar lembranças que ele não sabe como processar. Seja uma música, um lugar ou até mesmo uma palavra dita por alguém. Essas pequenas coisas o fazem perceber que a conexão não é algo que ele pode simplesmente apagar da memória. Talvez ele tenha tentado recomeçar com outras pessoas, acreditando que o novo seria capaz de preencher o vazio. Mas o que ele não compreendeu é que a intensidade de uma conexão espiritual não se compara a um relacionamento comum. Ele pode até tentar se convencer de que está bem, mas quando a saudade aperta, percebe que nenhuma outra experiência se iguala ao que vocês viveram juntos. Você já notou que ele evita falar diretamente sobre o passado? Isso porque tocar no assunto significa admitir que ainda dói. E ele não quer mostrar que, mesmo após tanto tempo, o que sente ainda está ali. O medo de se mostrar vulnerável o faz optar pelo silêncio. Mas, no fundo, ele se pergunta se você também sente o mesmo ou se realmente seguiu em frente. Talvez ele tenha percebido que a distância não trouxe a paz que imaginava. Ele achava que, ao se afastar, conseguiria reorganizar seus sentimentos e esquecer de vez. Mas cada vez que tenta manter a postura firme, o coração trai, lembrando que existem histórias que não podem ser apagadas. Sua ausência faz com que ele reflita se realmente valeu a pena manter o orgulho acima da conexão. Você já reparou que ele se interessa por assuntos que você gosta, mesmo que não diga diretamente? Isso acontece porque ele quer manter algum tipo de conexão, ainda que à distância. Como se, ao compartilhar interesses, pudesse manter um vínculo invisível entre vocês. Ele teme que, ao perder completamente o contato, você o esqueça e siga sua vida sem olhar para trás. Talvez ele tenha dificuldade de admitir que se arrependeu de ter se afastado. Durante muito tempo, ele acreditou que a decisão de seguir sozinho seria a melhor maneira de preservar sua independência. Mas, ao perceber que você continuou sua jornada com leveza e maturidade, isso faz refletir se não tomou a decisão errada. Ele começa a questionar se realmente precisava se afastar para entender o que sente. O masculino divino sente que perdeu o controle da situação quando percebe que o tempo não apagou os sentimentos. Ele esperava que, ao manter a distância, seu coração se acalmasse e as lembranças se dissipassem. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quanto mais tempo passa, mais forte se torna a saudade, e mais difícil é fingir que nada aconteceu. Você já notou que ele parece observar sua vida de longe, como se estivesse tentando entender o que mudou? Isso porque ele sente que você está mais forte e não depende mais dele para ser feliz.
Isso o desafia a querer se aproximar, mas ao mesmo tempo teme que já seja tarde demais. Ele percebe que você não está mais na posição de quem espera, mas sim de quem vive sua própria evolução. Talvez ele ainda não tenha encontrado as palavras certas para se abrir. Ele teme que, ao admitir que nunca te esqueceu, isso o faça parecer fraco. Mas o que ele não percebe é que sua postura de indiferença só está adiando o que é inevitável. Aceitar que o amor verdadeiro não desaparece com o tempo, apenas se transforma. E quando ele finalmente entender isso, vai querer lutar para reconquistar seu espaço ao seu lado. O masculino divino está começando a compreender que manter o controle não significa evitar os sentimentos. Ele está aprendendo que ser forte também significa admitir que sente falta, que errou e que deseja recomeçar. Quando ele vê que você está vivendo sua verdade com serenidade, isso provoca a refletir se realmente está disposto a perder alguém que encontrou sua própria paz. Você já percebeu que ele tenta manter um certo orgulho, mesmo quando demonstra carinho? Isso porque ele não quer parecer desesperado, mas ao mesmo tempo não quer que você o esqueça. Ele está preso entre o desejo de voltar e o medo de admitir que nunca conseguiu te deixar para trás. Sua postura equilibrada e madura faz com que ele queira se aproximar, mas sem parecer vulnerável. Talvez ele esteja esperando um sinal claro de que ainda há esperança. Mas ao mesmo tempo sabe que não pode esperar que você tome a iniciativa. Ele entende que é sua responsabilidade enfrentar seus próprios medos e se abrir para a possibilidade de recomeço. Sua evolução o provoca a querer agir, mas o medo de ser rejeitado ainda o bloqueia. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe seu comentário com a frase Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu esta mensagem. Sua experiência pode inspirar outras mulheres que também estão vivendo essa jornada de transformação e reencontro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e iluminam sua jornada espiritual. Estamos juntos nessa caminhada. Você já parou para pensar que ele pode estar travando uma batalha interna sobre o que sente por você? Mesmo quando parece distante e indiferente, o coração dele continua pulsando por aquilo que viveram. O masculino divino, quando tenta esquecer, acaba se afundando em lembranças que insistem em reaparecer nos momentos mais inesperados. Ele achou que poderia seguir em frente, mas cada passo dado longe de você só aumenta a sensação de que está deixando algo precioso para trás. Talvez ele ainda não tenha compreendido que manter o orgulho não está trazendo a paz que imaginava. O silêncio que ele escolheu para manter a postura de quem não se abala está começando a se tornar insuportável. E quando ele percebe que você está vivendo sua vida, florescendo e se fortalecendo, isso desafia a repensar sua decisão de manter distância. Ele começa a perceber que a verdadeira coragem não está em manter o controle, mas em admitir que errou. Você já notou que ele tenta se aproximar de maneira sutil, como quem não quer nada? Isso porque ele teme que uma atitude mais direta possa acabar com qualquer possibilidade de reconexão. Ele está pisando em terreno desconhecido, sem saber se ainda há espaço para ele no seu coração. Mas mesmo assim, a vontade de saber como você está o impulsiona a buscar algum tipo de contato, por menor que seja. Talvez ele esteja tentando entender por que a saudade não diminuiu, mesmo após tanto tempo. Ele acreditava que, ao se afastar, o tempo faria o trabalho de apagar as lembranças. Mas, ao contrário, cada momento longe só intensificou a sensação de que algo ficou inacabado. Ele percebe que está preso a um ciclo onde a ausência não traz alívio, mas sim um peso cada vez maior. O masculino divino está descobrindo que lutar contra a conexão só faz com que ela se fortaleça. Quanto mais tenta controlar seus sentimentos, mais percebe que está preso a um padrão de resistência que não o leva a lugar algum. Ele começa a entender que a única maneira de aliviar essa dor é se permitir ser sincero consigo mesmo e reconhecer que nunca conseguiu te esquecer. Você já percebeu que ele tenta se mostrar bem, como se estivesse lidando com tudo da melhor maneira possível?
Isso porque ele não quer que você veja que o afastamento está pesando muito mais do que ele imaginava. Ele tenta convencer a si mesmo de que seguir em frente é a escolha mais sábia, mas no fundo sabe que está perdendo algo que talvez nunca mais encontre. Talvez ele comece a observar as suas postagens nas redes sociais, tentando decifrar como você está se sentindo. Ele busca por pistas que indiquem se você também está pensando nele, mas não tem coragem de perguntar diretamente. A dúvida o corrói por dentro, mas ele sabe que, ao se abrir, estará admitindo que sua decisão de se afastar não foi tão firme quanto parecia. O masculino divino está começando a perceber que manter a postura de quem não se importa está o afastando da felicidade. Ele está cansado de fingir que está bem quando, na verdade, sente que algo está faltando. E quando vê que você está seguindo em frente, sem carregar o peso do passado, isso desafia querer fazer parte dessa nova fase, mesmo que ainda não saiba como. Você já percebeu que ele tenta criar situações para cruzar seu caminho? Isso porque ele sente que, ao menos vendo você de longe, consegue matar um pouco da saudade. Mas ele ainda não tem coragem de se aproximar de verdade, pois teme que você já tenha fechado aquele capítulo. Sua postura equilibrada faz com que ele questione se ainda há espaço para uma nova tentativa. Talvez ele esteja tentando encontrar formas de demonstrar que ainda se importa, mas sem parecer carente. Isso porque ele aprendeu que ser forte é manter uma postura inabalável. Mas agora percebe que esse conceito de força está o impedindo de viver o que realmente deseja. Ele começa a refletir sobre a possibilidade de abandonar o orgulho e simplesmente admitir que sente sua falta. O despertar do masculino é um processo cheio de incertezas e receios. Ele começa a perceber que a tentativa de seguir em frente sem você só o deixou mais confuso. Agora, ele está começando a entender que o que ele realmente precisa não é manter a distância, mas se permitir viver a verdade que o coração está gritando. Sua atitude serena o faz querer buscar um novo começo, mas de maneira sincera. Você já notou que ele parece mais reflexivo quando está em lugares que vocês frequentavam juntos? Isso acontece porque o ambiente traz à tona memórias que ele tentou apagar. Mas ao invés de sentir raiva ou frustração, ele começa a perceber que esses momentos marcaram profundamente sua vida. Ele começa a questionar se realmente está disposto a abrir mão de um amor que o transformou tanto. Talvez ele esteja buscando formas de se reconectar com coisas que o lembrem de você. Músicas, fotos antigas ou até mesmo conversas que guardou no celular. Ele sabe que não pode voltar no tempo, mas está tentando resgatar a sensação de pertencimento que sentia ao seu lado. Ele começa a perceber que, enquanto tenta se convencer de que está bem, seu coração está dizendo exatamente o contrário. O masculino divino está finalmente aceitando que a saudade não é sinal de fraqueza. Ele percebe que sentir falta não significa que tomou uma decisão errada, mas que talvez tenha se precipitado ao acreditar que poderia te apagar da memória. E quando ele vê que você está vivendo sua vida de maneira plena, isso desafia a se perguntar se está disposto a abrir mão dessa conexão tão única. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe seu comentário com a frase Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu esta mensagem. Sua experiência pode inspirar outras mulheres que também estão vivendo essa jornada de transformação e reencontro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e iluminam sua jornada espiritual. Estamos juntos nessa caminhada. Você já parou para pensar que talvez ele esteja tentando superar essa saudade do jeito errado? Durante muito tempo, o masculino divino acreditou que afastar-se seria a solução para manter a estabilidade emocional. Mas agora ele começa a perceber que, ao tentar apagar você da memória, apenas intensificou a dor. Cada dia distante só reforça a sensação de que algo está incompleto. Talvez ele esteja começando a compreender que o que sente não é simplesmente saudade, mas um vazio profundo que nenhuma distração consegue preencher. Ele tenta se convencer de que seguir em frente foi a escolha certa,
Mas cada pequeno detalhe que remete ao passado faz questionar se está realmente tomando o caminho correto. Sua mente tenta racionalizar, mas o coração insiste em sentir. Você já percebeu que ele parece tentar manter um certo controle sobre a própria imagem? Como se precisasse demonstrar que está bem, mesmo quando tudo dentro dele está em conflito. Isso acontece porque ele teme que admitir sua vulnerabilidade o torne fraco. Mas o que ele ainda não entende é que reconhecer a dor não é um sinal de fraqueza, mas de coragem para enfrentar a verdade. Talvez ele comece a perceber que, ao tentar te esquecer, acabou se afastando de si mesmo. Porque a conexão que vocês têm não é só sobre o outro, mas também sobre a própria essência dele. É como se você tivesse despertado um lado que ele nunca havia explorado antes. Agora, sem sua presença, ele sente que algo fundamental está faltando, e não sabe como lidar com isso. O masculino divino está começando a compreender que não pode continuar vivendo na sombra do orgulho. Ele acreditava que manter a distância preservaria sua dignidade, mas agora percebe que a verdadeira dignidade está em aceitar que o amor não pode ser controlado. Quando ele vê que você está em paz consigo mesma, isso desafia a refletir se realmente vale a pena manter essa postura rígida. Você já notou que ele parece se aproximar com conversas superficiais, evitando tocar no que realmente importa? Isso porque ele ainda não tem certeza de como expressar o que sente. Ele teme que qualquer demonstração de carinho revele o quanto está abalado. E quando você demonstra equilíbrio e serenidade, isso deixa ainda mais confuso sobre como agir. Talvez ele ainda não tenha percebido que o verdadeiro desafio não está em te esquecer, mas em admitir que nunca conseguiu. Ele está tentando manter as aparências para não parecer vulnerável, mas cada gesto, cada atitude impensada, revela que seu coração ainda está profundamente ligado ao que viveram. Sua postura independente o provoca a refletir se ele realmente perdeu a chance de recomeçar. Você já percebeu que ele parece inquieto quando está ao seu redor? Isso porque sua presença ativa sentimentos que ele tentou sufocar. Ele acha que, ao manter-se distante, conseguirá evitar essa montanha-russa emocional. Mas ao te ver tão centrada, percebe que você não está mais no mesmo lugar de antes. Isso faz pensar se realmente está pronto para te perder de vez. Talvez ele ainda esteja tentando convencer a si mesmo de que está seguindo o caminho certo. Mas, no fundo, sabe que está apenas tentando se proteger de um sentimento que não desaparece. A conexão de chama gêmea é intensa, e quando ele tenta ignorá-la, a vida encontra maneiras de lembrá-lo do que está deixando para trás. O silêncio dele, na verdade, é um grito abafado de saudade. O masculino divino começa a perceber que a dor não está na conexão, mas na resistência a ela. Quanto mais tenta manter o controle, mais percebe que está lutando contra algo que é maior do que ele. Quando ele vê que você está vivendo com autenticidade, sem carregar o peso da ausência dele, isso desafia a buscar sua própria verdade. Ele começa a entender que o amor não é uma batalha a ser vencida, mas uma entrega a ser vivida. Você já notou que ele parece buscar sinais de que você também sente falta? Ele tenta encontrar pistas nas pequenas coisas, como se precisasse de uma confirmação de que ainda existe um elo. O medo de ser esquecido faz com que ele mantenha algum tipo de contato, mesmo que disfarçado de casualidade. Ele ainda não encontrou coragem para se abrir, mas sua mente continua criando cenários de reconciliação. Talvez ele esteja começando a aceitar que fugir só aumentou a intensidade do que sente. Ele achava que o tempo traria respostas, mas agora percebe que as perguntas continuam ali, esperando para serem enfrentadas. Quando ele finalmente entender que você não está esperando por alguém perfeito, mas por alguém disposto a ser verdadeiro, talvez encontre forças para abandonar o orgulho e se permitir sentir. O masculino divino está descobrindo que a verdadeira liderança não está em manter a pose de quem não se abala, mas em assumir que sente saudade. Ele percebe que, ao tentar ser forte demais, acabou se afastando não só de você, mas da própria essência. E quando ele vê que você está mais segura do que nunca,
Isso faz pensar se realmente pode continuar ignorando o que viveu. Você já percebeu que ele tenta aparecer em momentos inesperados, como se quisesse estar presente sem que você percebesse? Isso acontece porque ele ainda não encontrou uma maneira direta de dizer que sente sua falta. Mas cada vez que ele se aproxima, mesmo de forma discreta, está tentando deixar claro que ainda não conseguiu seguir em frente. Talvez ele comece a entender que não há problema em admitir que nunca te esqueceu. Durante muito tempo, ele acreditou que demonstrar fragilidade significava perder sua identidade. Mas agora ele começa a perceber que o amor verdadeiro não destrói, mas fortalece. E quando ele finalmente entender que não precisa ser perfeito para ser aceito, talvez tenha coragem de se aproximar de forma sincera. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe seu comentário com a frase Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu esta mensagem. Sua experiência pode inspirar outras mulheres que também estão vivendo essa jornada de transformação e reencontro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e iluminam sua jornada espiritual. Estamos juntos nessa caminhada. Se essas palavras tocaram o seu coração e fizeram sentido para você, eu te convido a compartilhar sua experiência nos comentários. Sua história pode ser uma inspiração para outras pessoas que também vivem essa conexão intensa e transformadora. A sua presença aqui é muito importante para nós. Então, se você chegou até o final dessa mensagem, escreva nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu essa mensagem. Isso nos ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que compartilham das mesmas emoções e desafios. Não se esqueça de se juntar ao nosso canal se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e continua recebendo mensagens que fortalecem o seu espírito e ajudam a compreender melhor essa jornada espiritual. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios das chamas gêmeas e encontrando respostas para o coração.